Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos. Para mim, além de um prazer muito grande saber da responsabilidade que é estar aqui para compartilhar reflexões com vocês, mas me sinto muito à vontade, por ser essa minha casa, por ser essa onde eu aprendo junto com vocês os ensinamentos sobre a doutrina espírita. Então, espero que eu não atrapalhe muito a inspiração dos espíritos nessas reflexões. E para a gente iniciar, dando continuidade ao estudo das obras de André Luiz, da vida no mundo espiritual, a gente vai trabalhar com o livro Ação e Reação. E os primeiros dados básicos sobre o livro, aí estão 3 edições diferentes, 3 capas que são trabalhadas ou que foram trabalhadas esse livro. E o livro ele foi lançado em 1957. E esse, para nós espíritas, é um ano bem especial. Foi o ano do centenário do Livro dos Espíritos. Então, aí fazia 100 anos que Kardec, na França, publicava o primeiro livro da codificação. Então, esse já é um fator especial desse livro. E outro fator também que nos traz alegria é que o livro ele recebe o prefácio feito por Emmanuel. Então, além das colaborações em todo o livro de André Luiz, a gente tem Emmanuel, que vem falar aí no início, vem fazer o prefácio. E no prefácio, ele já elogia André Luiz e já resume um pouco do que tem o livro, que é a capacidade de ampliar essa concepção de justiça que nós temos ou que nós tínhamos antes de ter acesso a essa obra. A gente vem ampliar para poder entender melhor as coisas que nos acontecem e poder tirar lições delas para podermos seguir na nossa caminhada e evoluir. E o outro detalhe básico também em relação ao livro é o seu título, Ação e Reação. Esse título, muitas vezes dentro do Espiritismo, a gente trata da lei de ação e reação. Só que se a gente for olhar de forma mais minuciosa, de forma mais esmiuçada, não seria a lei de ação e reação, seria a lei de causa e efeito. Em nenhum estudo da codificação tem expressamente, seja a lei de ação e reação, ou seja, a lei de causa e efeito, mas tem um axioma, um raciocínio lógico e fixo que Allan Kardec sempre usa, que ele diz: não há causa sem efeito e não há efeito sem causa. Então, por esse raciocínio, por essa lógica bastante usada por Allan Kardec, a gente pode instituir, como fez André Luiz aí na obra chamada Ação e Reação, mas nós trabalhamos com a lei de causa e efeito. E essa lei de causa e efeito, a gente tem que ter bastante cuidado na interpretação, no entendimento dela, para a gente não confundir primeiramente com ação e reação, né? Que a uma primeira vista poderia ser bem parecido. Mas ação e reação é uma lei material, é uma lei física, é uma lei de Newton, né? Que 2 corpos, um exerce a ação e o outro, inevitavelmente, trará a reação. Então seria uma relação binária, seria uma relação simples, de uma força e da outra que foi gerada por aquela. E na lei de causa e efeito é muito mais complexo, é muito mais amplo. A gente dá a causa, mas não necessariamente o efeito será a mesma forma da causa. Não porque em uma encarnação passada eu assassinei alguém, eu abandonei alguém, eu fui infiel com alguém, para que eu repare esse erro, eu terei que ser assassinado, alguém terá que ser infiel comigo, alguém terá que me abandonar. Não. A lei de causa e efeito ela é bem mais complexa e bem mais amorosa, voltando aos ensinamentos do Cristo. Né? Joana de Anjos já nos diz que o mal que se fez pode ser apagado com o bem que se faz. Então, que a gente não fique preso aos erros do passado, né? Que a gente não fique sofrendo com culpas que não nos levam a lugar nenhum. Que a gente reconheça nossos erros, que a gente tenha a humildade, a maturidade para saber quando estamos ferindo alguém, mas que a gente não fique preso ao erro e principalmente preso àquela pessoa. Porque muitas vezes a gente se julga dono
da verdade e alguém me fere e eu não dou meu perdão. Problema meu se eu não dou meu perdão. Se quem me feriu está arrependido, realmente sentiu na pele e quer mudar, ele não vai precisar do meu perdão. Ele vai ter que agir em prol dos outros, em prol da coletividade, para reparar o seu erro, para ir além. E eu, se não perdoei, serei eu que estarei cometendo mais um delito ou mais uma falha nessa lei de causa e efeito. Porque quando a gente fere uma lei divina, a gente não está ferindo o outro. A gente está ferindo as leis de Deus. E é com Deus e é com suas leis que a gente tem que reparar e tem que ir além. E aí, para a gente começar a entrar propriamente no livro, eu trago aqui algumas histórias, bem por cima, bem superficial. E quem ainda não leu, é um livro que eu não sou muito emotivo, mas mesmo nesse livro a gente se emociona muito, a gente se vê em muitos casos, em muitos dilemas da nossa vida que se repetem aí. E primeiro eu trago, aí nessa primeira foto, que é o filho com o pai, o filho aí numa dimensão bem maior, e na verdade deveria ser com a mãe, porque a história no livro é de um filho e sua mãe, e que a mãe tropeçou na educação do seu filho. A mãe, ela já tinha boas condições morais, ela já tinha um bom entendimento e ela tinha muito amor para dar. Ela tinha uma condição de vida cômoda, tinha bens materiais, mas esse amor foi onde ela tropeçou, porque ela não soube dar limites a seu filho, porque ela não soube dar os nãos necessários da vida, porque ela inflou nessa criança, nesse espírito, que ele era superior a todos, que ele era o mais bonito, o mais inteligente, o mais poderoso, e que ele poderia conseguir tudo o que ele queria. Então, depois que essa mãe desencarnou, o filho já adulto se tornou um tirano, se tornou arrogante. E essa mãe desencarnada, já com a visão que ela tinha das coisas espirituais, das realidades da lei de causa e efeito, ela se sentiu culpada por falhar nessa educação. E aí ela recorre aos benfeitores da Mansão da Paz, que veremos mais adiante, em prol desse filho, que no seu desencarne, ao passar pelas regiões umbralinas, que ficam ao redor da nossa Terra, que ficam ao redor do globo, e se nós formos espíritos de uma boa condição evolutiva, nós nem notaremos a existência delas. Mas, infelizmente, quando a gente simpatiza com elas, quando nós temos em nós ainda alguns defeitos, algumas características que são abundantes nessas regiões, nós ficamos presos a elas por um tempo, até o tempo que a gente desperte, até o tempo que a gente tire a revolta do nosso coração para dar lugar ao entendimento, à resignação. E esse filho, quando caiu nas regiões umbralinas, e a mãe já estava em uma condição melhor, a mãe não conseguia ficar em seu conforto merecido pelo seu adiantamento, e ela implorava para voltar, para reencarnar com esse filho e para reparar o erro que ela fez, e voltaram nessa mesma condição de mãe e filho, só que em condições materiais bem diferentes, em condições de ela, mãe solteira, de dificuldades materiais, e ela tinha que dar aquele exemplo de coragem, de humildade, de resignação, para que aquele filho que outrora foi arrogante, prepotente, cheio de si, egoísta, através do exemplo da mãe, mudasse também os seus comportamentos. E aí se conta bem mais da história de uma forma bem mais aprofundada. O outro caso que eu trago é de um espírito que necessita reencarnar. E esse espírito, ele necessita passar aqui na Terra 7 anos. A missão dele era passar 7 anos. E era uma reencarnação que foi planejada na Mansão da Paz, que foi planejada através dos benfeitores dos mundos superiores, mas tinha uma ligação direta com a Mansão da Paz, pois tanto o espírito reencarnante, o que era o bebê, que era um embrião, quanto a mãe, ainda em estágio um pouco atrasado, tinham ligações com essas regiões umbralinas.
E esse espírito só necessitava passar 7 anos. E isso também nos traz a reflexão das mortes prematuras, que muitas vezes nós nos revoltamos e não entendemos que às vezes um espírito pode precisar apenas 10 anos, 15 anos, 5 anos para aquela missão. Muitas vezes precisa apenas reencarnar e passar alguns meses. E no caso, a mãe já tinha tentado o aborto 3 vezes. E felizmente o aborto ainda não tinha tido sucesso, nem maior gravidade. E no momento que, no caso, a avó, que era a mãe da futura mãe, recorre à mansão da paz, pedido de auxílio, é que ela estava na tentativa do 4º aborto. É que a grávida ela já estava com o planejamento, já estava plasmado em sua mente a realização do aborto, a 4ª tentativa. E através das preces e do pedido sincero da avó, no caso da sua mãe, os espíritos em sono da mulher que estava grávida a levaram até a mansão da paz, conversaram com ela, a animaram, na linguagem popular deram a real para ela, falaram o que ela poderia estar se complicando com aquilo, e ela voltou forte, animada, para seguir com aquele planejamento que tinha sido feito por ela, pelo espírito reencarnante e pelos benfeitores da mansão da paz. E pelo menos naquele momento o aborto não foi consumado. E aí o outro caso que a gente traz também é de uma filha ingrata com a mãe. E esses casos, acho que se a gente for pensar, em maior ou menor grau, qualquer dessas atitudes pode acontecer conosco no dia a dia ou com as pessoas que nos rodeiam. Não são casos mirabolantes, não são casos que não temos conhecimento ou que não possam ser presentes no nosso dia a dia. Esse da ingratidão com a mãe, acho que infelizmente ainda acontece muito. E no caso era que a filha, quando o pai morreu, não queria que a herança fosse dividida com sua mãe. E ela começou ela era filha única, e começou a fazer planos e ia casar, e mexeu tanto que conseguiu até dizer e colocar sua mãe num estado psicológico tão frágil que a filha falava que ela não era sua mãe, que ela tinha raptado, que tinha enganado seu pai, e montou aí uma história que todos acreditaram, e a mãe ficou abandonada, relegada, sem bens, sem família, sem nada. E a filha viveu a vida como queria, com seu marido, com posses, desfrutando daquelas propriedades. Mas no fim da vida, felizmente, as pessoas que ainda despertam no fim da vida, né? A filha desperta e o remorso começa a corroer por essa ingratidão, por essa má ação com sua filha. E no seu leito de morte, o que a filha pedia era só para reencontrar essa mãe, para pedir desculpa, para reparar esse erro. Então fica a lição para que os nossos erros a gente não deixe só para o último momento, porque a hora da morte, ela é a hora daquela colheita verdadeira. Nós passamos todo o tempo com nossa liberdade, com o nosso livre-arbítrio, fazendo o que queremos, o que achamos melhor, mas na hora da morte é que acaba todas as ilusões. Na hora que a gente deixa a carne aqui e que o espírito volta à pátria espiritual e vê as coisas boas que fez, que também avançamos e fazemos coisas boas, mas que não deixemos para ver apenas após o desencarne os erros que cometemos. E o outro caso, aí é um caso que ele se alonga bastante no livro e é bem interessante, envolve uma teia de personagens e de ensinamentos bem extensa, bem grande. É o caso do herdeiro ganancioso. Era um pai que tinha 3 filhos. Tinha a propriedade e os filhos todos trabalhadores, e um era um pouco mais esforçado, mais trabalhador, era um bom pai, era um bom marido,
mas tornou-se muito amante daqueles bens e daquela propriedade. Para ele era o mais importante. E depois do desencarne do seu pai, na hora da herança, ele não queria de forma alguma compartilhar a herança que era de direito dele e de seus irmãos. E tanto fez, tanto planejou, tanto buscou meios, que conseguiu forjar um acidente para a morte dos seus irmãos. E fez de uma forma que enganasse as autoridades da terra, que enganasse a todos. Mas a gente sabe que nós não nos enganamos e a Deus muito menos. E a partir daí, ele já não tem sossego. E depois do seu desencarne, pensando ele na ilusão de que com a morte os problemas acabam, e o Espiritismo vem nos trazer que segue tudo igual, infeliz descoberta para os suicidas que muitas vezes num estado de desespero que não cabe a nós julgar, mas que pensam que com a morte acaba tudo e descobrem que só continua. E os seus irmãos que ele for assassino continuam perseguindo. E ele já não consegue ter paz, ter tranquilidade, ter sossego. E esses irmãos, também com essa vontade, essa ânsia pelos bens materiais, voltam para a fazenda que lhes deveria ser propriedade e começam a obsediar o filho e a esposa, que no caso ficou viúva. E aí ele relata como essa fazenda fica dominada por espíritos que se afinam com esse apego ao material. Então, seu filho, que também desenvolveu esse amor excessivo, aqui ninguém julga ser previdente, saber que precisamos dos bens materiais, mas é o apego excessivo que nos trai, que nos leva por um mau caminho. E esse filho passa a ser também muito apegado. E a viúva, apesar de ter uma boa condição moral, de nunca diretamente ter feito nenhum mal, pelo assédio tão grande desses ex-cunhados desencarnados, também vem a falecer. E esse enredo se torna de uma forma tão grande, tão complicada, e depois, por intermédio da viúva e dos benfeitores da Mansão da Paz, eles vão se reconciliando. Eles vão abrindo os olhos para as novas realidades. Os obsessores vão vendo também que enquanto eles permanecerem naquela obsessão, naquela perseguição, eles também estão contraindo débitos. E é planejada uma nova reencarnação, onde eles virão como filho daqueles que o matou, porque aquele que os matou tem que devolver-lhes a vida que foi tirada e a propriedade também que fora surrupiada. Então, a gente vai vendo os enredos, os enlaces que formam as famílias. E aqui a gente não tem regra absoluta e para dizer que sempre as famílias são formadas por esses débitos. Nós sabemos que sim, que há grande parte de famílias formadas por débitos, mas também há aquelas formadas por afeição, por auxílio. Mas que a gente vá abrindo os olhos para essas várias realidades e várias possibilidades. E aí, entre um slide e outro, eu vou lendo aqui alguns ensinamentos que eu achei bem interessante no livro, para a gente ir refletindo um pouco. Aí eu trago um ensinamento que eles colocam de Jesus, que diz: reconcilia-te depressa com teu adversário, enquanto te encontras a caminho com ele. Então fica aí para a gente refletir sobre esse ensinamento. E passando agora, a gente entra nos personagens. Há vários personagens na história, muitas histórias dentro de uma história só, mas os três principais que conduzem a história são André Luiz, que para quem vem assistindo esse ciclo das palestras já o conhece bastante, que foi um médico sanitarista no Rio de Janeiro, escritor do Nosso Lar e de várias outras obras, que teve uma vida enquanto encarnado também com seus equívocos, mas ao chegar no mundo espiritual
daquela forma que falei, quando a gente se conecta com coisas relativas ao umbral, nós passamos algum tempo lá para retirar esses atrasos e essas características ruins que temos. Ele também passou o seu tempo no umbral e depois foi para a colônia de Nosso Lar, passando por um hospital, e a partir daí começou a trabalhar, vendo a importância do trabalho para a nossa regeneração e para o nosso melhoramento. Então, André Luiz é, digamos, o escritor, é o personagem principal da obra e que traz todos os ensinamentos nesse livro, visitando essa instituição, que é a instituição Mansão da Paz. E em seguida vem Hilário. Hilário é um médico também, que estava na colônia Nosso Lar, e nas últimas obras de André Luiz, ele vem também ajudando, e a gente lendo o livro, a gente diz que Hilário pergunta muitas coisas que André Luiz fica em silêncio, refletindo. Hilário é aquele, entre aspas, chato, que sempre faz aquela pergunta, mas que é a pergunta que traz mais esclarecimentos, que muitas vezes a gente fica em silêncio e deixa de adquirir um ensinamento bem bacana para a gente. Hilário, no livro, se caracteriza bastante por isso, por fazer sempre as perguntas mais pertinentes, ou às vezes até mais chatas, mas que traz os ensinamentos mais amplos e mais claros para a gente. E em terceiro lugar vem Silas, que é seria o responsável por eles na instituição Mansão da Paz. Silas é um benfeitor da casa, é um trabalhador da casa. E muitas vezes, quando nós vemos nas obras as citações de espíritos que estão em colônias já adiantadas, em posições melhores, muitas vezes nós cometemos o equívoco de pensar que já nasceram, já começaram, já estão lá na frente. E não é assim. E Silas traz mais um exemplo disso, porque ele tem uma visão muito ampla, traz esclarecimentos riquíssimos, traz ensinamentos muito pertinentes, mas em determinada parte do livro ele abre sua história de vida e ele mostra o porquê ele está ali, que não esqueçamos que é uma zona umbralina, que é uma zona atrasada, mas que através do trabalho ele foi conseguindo atingir melhores posições, conseguindo angariar melhores trabalhos mais edificantes. E aí a história dele é bem interessante, que também se enlaça com outros personagens do livro, mas ficará aí a incógnita para quem for ler o livro, que fica mais interessante e bem mais rico em ensinamento. E aí na estela aqui dos ensinamentos que tem no livro, eu trago agora um ensinamento de Sânzio. Sânzio, como já consta aí no slide, ele é o ministro da regeneração. Ele é uma entidade superior que tem a posição de ministro na colônia Nosso Lar, e esse Instituto Mansão da Paz, por ser um instituto de auxílio, reajuste, de resgate, ele é ligado a esse Ministério da Regeneração, que é administrado, que é controlado por Sânzio. E o ensinamento que ele nos traz é: o bem será nossa cooperação sincera com a lei de Deus a favor de todos. O mal será o bem feito única e exclusivamente para nós mesmos. Então é um ensinamento bem direto, acho que para todos nós, né? Eu estou aqui falando, sou o primeiro que me escuto, né? Então que a gente, quando tiver dúvida entre o que é o bem e o mal, a gente lembre disso, que o bem é quando nós fazemos em favor de todos, cooperando com as leis divinas. E o mal não é só ir ferir os outros, mas muitas vezes quando a gente está fazendo um bem de forma egoística, de forma orgulhosa, em benefício só nosso, talvez não seja bem no conceito mais amplo e geral. E aí a gente entra o principal do livro, onde transcorre quase todas as ações, que é a Mansão da Paz. A Mansão da Paz, como eu falei anteriormente, ela é uma instituição ligada à colônia Nosso Lar. Essa instituição está ligada ao Ministério da Regeneração, que é dirigido por Sânzio, e no livro ele aparece em 2 capítulos, dando alguns ensinamentos e alguns esclarecimentos bem
bem importantes para a gente, mas a participação maior vem a ser de Druso. Druso, que no caso é o diretor da mansão. E a sua história é bem interessante quando nós vemos Druso aí, enquanto diretor da mansão, caímos às vezes no mesmo equívoco do pensamento de Silas, né? De já ser muito adiantado e já estar ali desde sempre. E na história de Druso ele fala que está há 50 anos na mansão, tendo desenvolvido quase todos os cargos, quase todos os trabalhos dentro da mansão, para chegar a ser diretor. Muitas vezes nós chegamos em uma casa espírita, ou chegamos em nosso trabalho, ou chegamos em uma obra de caridade, e com 6 meses a gente quer mandar em tudo, quer fazer tudo do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha, sem ter a tranquilidade de saber que o tempo nos coloca no lugar adequado, que a gente fazendo nossa parte, que a gente cooperando sinceramente para o bem, que a gente fazendo a diferença, com o tempo a gente vai sendo reconhecido, e o tempo, que é Senhor de tudo, nos coloca no nosso lugar. Porque aquele que chega em 6 meses, luta para estar lá no topo, de repente com 1 ano, ele já caiu. Então, o ensinamento de Druso, entre muitos outros, é esse, da persistência, da tranquilidade. E sua história também conta de erros seus. Se mostra que na última encarnação e na sua condição espiritual, ele já tem uma condição de elevação bem respeitável, mas que também cometeu erros, se não por maldade calculada, mas por falta de vigilância, por cegueira voluntária, que às vezes acho que nos acontece muito, que acho que a maioria de nós, se somos cristãos verdadeiros, se somos espíritas que buscamos o melhoramento, acho que já não cabe mais em nós essa maldade calculada, esse mal que a gente premedita. Mas acho que a gente ainda tropeça muito nessa cegueira voluntária, no olhar para o outro lado, no fazer que não é com a gente, em nos enganarmos que não é a nossa responsabilidade, mas que a gente atente para isso, que quanto mais temos os olhos abertos, quanto mais temos conhecimento, maior é a nossa responsabilidade. E aí a gente traz isso, né, que a Mansão da Paz ela é uma escola de reajuste, de auxílio e de resgate. E o principal nela é a disposição para o trabalho, é a vontade de trabalhar, porque não existe o sono eterno, não existe o descanso eterno, não existe a inércia. Nós temos que lutar, que andar, que arregaçar as mangas para corrigir nossos erros. E agora eu trago a gente já entra nessas regiões inferiores, que é onde está instalada a Mansão da Paz. E aí eu trago mais um conceito para a gente, que é o conceito de inferno, um dos conceitos trazidos no livro. E ele diz o seguinte, que o inferno é um vasto campo de desequilíbrio, estabelecido pela maldade calculada, nascido da cegueira voluntária e da perversidade completa. Então o inferno, ele é uma criação nossa, é uma criação humana, são estados mentais que se juntam, criando uma zona de pessoas afins. E aí nós entramos nessa área das regiões inferiores, e para que nós entendamos, a Mansão da Paz, ela está dentro desse umbral, dentro dessa área ruim, dessa área cheia de atraso e cheia de irmãos em sofrimento, em desequilíbrio. Ela é, digamos, um oásis aí, uma grande instituição, e que no livro é relatado ataques que ela sofre, que ela tem uma grande zona de proteção, que vive quase uma batalha constante, porque felizmente temos também as forças do mal, né, as forças que estão em desequilíbrio e se juntam para tentar combater o bem, mas que a gente sempre vê que o bem é mais forte, que o bem é maior e que o mal será tocado pelo bem e também deixará de ser mal. E ele relata as feras humanas, porque em um momento Hilário pergunta:
Por que essas pessoas que estão nessa vastidão, nessas regiões inferiores e sombrias, em grande sofrimento, não são recebidas na casa? Não são acolhidas? E Silas fala, são feras humanas. Não teria como eu colocar tigres dentro de uma assembleia em oração. É como se eu colocasse tigres aqui dentro. Todos morreríamos, porque haveria o desajuste. Todos estamos procurando, e principalmente nessa região, se ajustar. Aqueles que estão dentro da mansão da paz já conseguiram algum equilíbrio, já conseguiram alguma esperança, já tiraram do seu coração a rebeldia, a maldade, ainda sofrem bastante pelos seus erros, mas já têm a resignação, a tranquilidade, o aceitar seus sofrimentos e aceitar as tarefas. E aqueles que estão fora, não. Aqueles que estão fora ainda estão presos nesse entendimento equivocado de não merecer o que acontece com eles, de vingança, de rebeldia eterna. E aí ele traz que a ordem é a base da caridade. Muitas vezes a gente até no centro espírita, quando a gente inicia, a gente pode até pensar que somos um pouco omissos, que às vezes não vamos atrás daquela pessoa que veio uma vez, que veio duas, mas porque ela tem que dar o primeiro passo daquela mudança. Ela tem que se submeter às leis divinas, porque enquanto não houver essa submissão, esse entendimento, esse Pai, Deus, meu Senhor, estou aqui, ainda que eu não entenda a sua vontade, mas eu estou disposto a te seguir, não haverá melhoramento, porque só haverá rebeldia. E a caridade pode ser feita a todos, desde que aquele a aceite. A salvação só importa para quem quer salvar-se. Não adianta eu querer levar a salvação para quem não está nem aí com isso. Não adianta eu querer mostrar o caminho da luz para quem não quer luz. Então, vamos esperar até o momento que o sofrimento seja tão grande que essa pessoa busque a luz. E aí traz a experiência que é um vasto campo de trabalho, que não é só um campo de sofrimento, que em todos os lugares nós podemos ajudar. Para todos nós, aquele que está na região inferior, que já se melhora um pouquinho, ele já pode colaborar com aqueles irmãos que ali ficaram. Não precisa ter grandes conhecimentos, ter grande evolução para ajudar, para trabalhar. Não, basta ter vontade e o primeiro entendimento. E aí ele traz o exemplo de Orzil, que ele fala que Orzil era um espírito de pouca cultura, de pouca evolução, de muitos débitos, um espírito até grosseiro ainda, mas que tinha despertado para essa necessidade do trabalho e do esforço para seu melhoramento. Ele foi durante muito tempo um guarda da mansão da paz, mas depois foi feito quase como um destacamento para ele, um posto avançado, e ele tinha uma casinha humilde, no meio mesmo das trevas, e nessa casa humilde dele, ele tinha, digamos, 5 celas, como se ele fosse um carcereiro, para aqueles espíritos que ainda estavam muito, muito desequilibrados, mas que ou já tinham alguma intenção, alguma vontade desse melhoramento, ou tinha benfeitores e pessoas velando por eles para que ocorresse essa transformação. Então Orzil morava sozinho, nessa choupana, como eles relatam, mas já ajudando, já trabalhando em prol daqueles irmãos que queriam melhorar-se, ou alguém intercediam por eles, e ainda não tinha a condição de equilíbrio para entrar à casa do caminho. Então a mansão da paz. Então eles passavam um tempo nessa prisão, ou nesse primeiro instituto com Orzil, até entrarem em um estágio que poderiam ser levados à mansão da paz. E aí a gente traz mais um ensinamento do livro, que aí são palavras de Druso, o diretor da mansão. E ele fala: a paz não é conquista da inércia, mas sim fruto do equilíbrio
entre a fé no poder divino e a confiança em nós mesmos no serviço da vitória pelo bem. Eu destaco bem isso, que a paz é fruto do equilíbrio entre a fé no poder divino e a confiança em nós na luta pelo bem. E aí a gente entra, continuando nessas regiões inferiores, mas nas zonas infernais que ele traz no livro. E essas zonas, ele relata os espíritos que aí se encontram. Eu faço uma analogia às cracolândias que nós vivemos, infelizmente, aqui no Brasil, espalhado por muitas cidades. E quando nós vemos relatos dos umbrais, para mim se parece muito um monte de zumbis, entre aspas, e de pessoas que não já sequer têm discernimento. E aí ele traz 3 tipos de espíritos que se encontram nessas zonas, nas regiões inferiores e nas zonas infernais, que são os gênios infernais, que são aqueles espíritos com muita inteligência, com muito conhecimento, mas que por determinado motivo, há séculos, há bastante tempo, dedicam-se ao mal. E essas pessoas têm poder pelo seu conhecimento, influenciam bastante irmãos. E são eles quem acham que controlam essas zonas, porque o livro é muito claro ao trazer que os infernos que nós pensamos, que as zonas umbralinas, são criadas por nós, homens, nas nossas condições inferiores, mas são permitidas por Deus, porque tudo é permitido por Deus. E por que Deus permitiria isso? Porque Ele acredita que o mal também se cura com o mal. Porque o mal, através do muito sofrimento que ele gera, ele faz em um momento você dizer que não aguenta mais e mudar o seu chip. E aí traz outra característica de espíritos, que são as criaturas perversas, que esses já não são tão maus ou tão inteligentes quanto os gênios infernais, seriam como seus assessores, e esses também passam muitos anos nessas zonas em sofrimento e tentando angariar mais gente para o seu bando. E em terceiro lugar, que são a maioria dos que aí habitam, são os espíritos transviados, que acho que em muitos casos somos nós, que por algum deslize, que por algum erro, passamos algum tempo aí. E aí a gente, dependendo do nosso esforço, da nossa vontade, esse tempo pode ser mais longo ou menos longo. Mas os relatos é que não se demoraria muito nessas regiões os espíritos transviados, porque seriam 1 ou 2 erros graves cometidos na encarnação e seriam rapidamente sanados. E outra coisa que eles trazem, também os ensinamentos, é que existe uma escola de vingadores, que para nós é um pouco até estranho a gente ver isso, como uma escola para o mal. E aí é onde se ensina como fazer obsessões, como perturbar a vida dos outros, e eles trazem nessa escola que é fácil obsidiar alguém, porque todos nós temos um eixo central na nossa vida, o que é mais importante para nós. E o que for mais importante para nós é onde o espírito que quer nos obsidiar vai entrar. Como no caso relatado pelo herdeiro ganancioso, o ponto fraco do seu filho era os bens materiais. Então, onde é que eu vou entrar? Nesse apego aos bens materiais. Se o eixo da minha vida é o sexo, onde o obsidiador vai entrar? Nas questões sexuais. Se o eixo da minha vida é ter poder, é a ganância pelo poder, ele vai instigar espíritos que também se assemelham a isso para me obsidiar. Então, dá até um pouco, numa primeira análise, de temor dessa escola, mas a gente sabe que o obsessor só chega se nós deixarmos os canais abertos. Se nós não temos abertura, nunca que vão poder entrar. E agora eu já estou vendo ali a hora, já está adiantado, a gente tem alguns exemplos de débitos que eles trazem. E só para fazer aí a reflexão, né?
ele fala: cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Ninguém vai me tentar pela gula se eu não alimentar esse desejo dentro de mim. Ninguém vai me alimentar, ninguém vai me obsidiar pelo amor ao dinheiro se dentro de mim eu não tenho essa paixão pelo dinheiro. E aí ele traz vários casos de débitos, de débito agravado, débito estacionário, aliviado, interrompido, e resgate interrompido e resgate coletivo. O resgate coletivo ele traz que é a questão de uma queda de avião, que muitas vezes nós não entendemos o porquê tantas pessoas morrerem no mesmo dia da mesma forma. Mas sim que tem razão para isso. Depois que nós conhecemos o Espiritismo, nós sabemos que o acaso não existe, que nada é por acaso, que tudo tem sua razão de ser. Então ele traz esse caso desse resgate coletivo. Ele traz um caso de resgate interrompido, que eram de muitas vidas. Um casal que o homem sempre estava pisando na bola, sempre vinha errando, e a mulher ali paciente. E nessa encarnação que tinha sido planejada, o homem estava prestes a matar a esposa. E tinham 3 filhos. E pelo intermédio dos benfeitores da Mansão da Paz, ele não a matou, mas se divorciou e abandonou a esposa e os filhos. Então, ele já vinha com um plano de resgate, não agravou o seu débito, mas por intermédio de outros, e teve aquele resgate interrompido, o que virá em outra encarnação, porque aquele débito que ele tem com a esposa e com aqueles filhos, é mais fácil ele resgatar com aquelas pessoas do que com outros desconhecidos. E aí temos o caso dos débitos agravados, do débito estacionário e do débito aliviado. Eu vou só me ater um pouquinho nesse débito aliviado, porque para mim pareceu muito interessante. Eu estava lendo e eu digo, é aquela história do quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É como eu resolvo um problema e vem outro. Eu estou aqui fazendo o meu e vem outra carga pesada. Eu consigo uma benfeitoria e já vem outro problema. Mas é porque nós estamos avançando. E aí, nesse caso do débito aliviado, ele fala de um homem que no passado tinha planejado com... O pai era rico e contraiu segunda núpcias com uma mulher. E esse homem tinha a mesma idade da mulher e apaixonou-se por ela. E planejou com 2 funcionários do pai para matar o pai e poder ficar com a mulher. E mataram através de um incêndio lá, e ninguém desconfiou, ninguém percebeu, e pronto. E ficou com a mulher. E depois ele tinha que fazer esse resgate. E ele veio cheio de débitos. O primeiro que ele ia resgatar, ele tinha que resgatar junto com essa mulher que ele ficou com ela. E quando ele veio, casaram e tiveram uma filha. E essa mulher o abandonou. E ele começou a cuidar da filha e cuidou bem, e ali sendo pai solteiro, com condições materiais complicadas, mas foi cuidando bem. A espiritualidade, vendo como ele estava se guiando por um bom caminho, disse: vamos ver se dá para resgatar mais. E enviou os 2 comparsas dele na morte do pai. E ele adotou os 2 comparsas. E começou e continuou criando bem, com muita dificuldade, mas entendendo sua missão. E por fim, quando eu digo, não, aí já não dá mais, a espiritualidade vê como ele está avançando, vê como ele está aproveitando aquela oportunidade, o pai aceita e o pai vem como seu filho adotivo também. É deixado na sua porta para cuidar. E ele pega essa criança e também cuida. Então, quando a gente acha que a gente já fez demais, vamos fazer mais? Se está dando para ir, bora. Se a cruz é pesada, é porque a gente aguenta carregar. As responsabilidades que temos não são dadas ao acaso. E aí, já para a gente ir andando para as nossas conclusões finais, reflexões finais,
Aí são 3, essa parte, já faz mais de um ano que eu dei uma palestra aqui sobre a lei de causa e efeito, e essa parte eu tirei dela, que eu acho bastante importante. Então, perdão aí quem já escutou, mas vai escutar de novo. Essas 3 palavrinhas, o arrependimento, a expiação e a reparação, são as chaves para a gente quitar nossos débitos. São as chaves para a gente corrigir nossos erros. Primeiro, o arrepender-se, que é o perceber que a gente errou. Mas não adianta o arrepender-se tolo, infantil, da culpa que paralisa. Não adianta sentar e chorar e não fazer nada. Vamos sentar e chorar um dia, 2, que a gente é fraco, que a gente se arrepende, faz besteira mesmo, mas não vamos ficar parados nesse choro não, porque de nada adianta. Só vai aumentar o sofrimento. E expiar. O que é expiar? É realmente entender aquela dor. Porque às vezes a gente só se arrepende. Mas aí quando alguém faz a mesma coisa com a gente já explode ou já não entende. Então que arrependimento foi esse? A expiação é que você entenda verdadeiramente aquele mal que você fez com o outro. Aquela dor que você causou. Aquele constrangimento que você inferiu ao irmão. A expiação ela tem esse caráter educativo, digamos assim. E por fim vem a reparação, que como eu falei no início, não precisa necessariamente ser feito a quem eu ofendi. Pode ser feito, e é bom que seja feito a quem eu ofendi, mas pode ser feito a outras pessoas. Porque a lei de causa e efeito não é uma lei de soma zero. Eu faço mal a você e está pago quando você fizer a mim. Assim a humanidade da gente nunca avançava. A gente tem que reparar dando algo a mais, fazendo com que haja uma evolução em mim e naquela outra pessoa que eu ofendi, ou se não a ela, nas outras pessoas que me rodeiam. E aí eu trago a questão da divina ordem do universo. A gente bota ordem na casa da gente? A gente bota ordem no nosso trabalho? Será que Deus, do jeito que é perfeito, não ia botar ordem no universo? A gente muitas vezes acha que tal Deus dará, que está entregue. E não estamos. Não estamos entregues. Há um Deus perfeito, velando por nós. Há Jesus velando pelo planeta Terra. E aí eu faço um exercício com vocês. Acho que a maioria daqui é espírita, que está aqui presente. Mas se não for, a maioria é cristão. E se não for ainda, a maioria acho que acredita em Deus. E se a gente acredita em Deus, que Deus é perfeito, que nada acontece sem ser da sua vontade, da sua permissão e de acordo com as suas leis, que é o mais importante, tudo que acontecer na nossa vida daqui para frente, a gente vai ter que entender que é justo, que é merecido e que é necessário. Porque se não fosse justo, se não fosse merecido e se não fosse necessário, Deus não seria perfeito. Suas leis não seriam perfeitas. Então você pergunta a você mesmo. É um exercício individual. Se Deus é perfeito e se eu acredito em Deus, tudo que acontece comigo é justo, é merecido e é necessário. E aqui é bem facinho da gente fazer. Agora eu quero ver na hora dos aperreios, na hora das dores, se a gente vai se calar um tempinho para pensar dessa forma. Mas que a gente busque, porque esse é o caminho. E aí eu trago aqui mais uma anotação que eu tinha feito e não li, em relação ao débito expiante, rapidinho. Que é no slide anterior que ele fala, né, do débito expiante. E o que é o débito expiante? Quando eu estou quitando um débito, quando eu estou evoluindo, quando eu estou me liberando de alguma carga que eu trazia do passado. E ele relata, como a gente sabe que está em um débito expiante? Aí ele fala, quando a nossa dor não gera novas dores, e nossa aflição não cria aflição em quem nos rodeia. Nesse momento, nossa dívida está em processo de encerramento. Então, que a gente entenda, nossas dores, nossas aflições, quando a gente consegue um grau de maturidade, de entendimento em relação a elas,
a gente está expiando algum débito, a gente está avançando, a gente está evoluindo. E o serviço do próprio resgate é pessoal e intransferível. Ninguém vai fazer por você. Ninguém. Agora a gente não consegue sozinho não. Por isso temos tantos benfeitores, não só desencarnados, encarnados conosco. Nossa mãe, nosso amigo, nosso pai, nossos irmãos, nossos companheiros de casa espírita, todos podem nos ajudar. Nós somos atores principais, temos que fazer nossa parte. Por isso que é pessoal e intransferível, que ninguém fará por ninguém. Mas que contamos com muito auxílio, contamos com muita ajuda. E no livro é como eles mostram que os benfeitores da Mansão da Paz, nesse caso do nosso lar, estão sempre em auxílio, estão sempre velando por nós, seja em prece, seja em desdobramento quando estamos dormindo, seja em intuições. Nós temos que fazer nosso trabalho, mas não estamos sozinhos. E para a gente finalizar, eu finalizo aí com um ensinamento de Sanzio, que é o ministro da regeneração, que já está há muito tempo nesse trabalho, nas zonas umbralinas e de resgate, e que ele fala: nunca surpreendi criatura alguma esquecida pela bondade divina. Então que Deus nunca nos esquece. Talvez em alguns momentos de sombra, somos nós que fechamos a porta, mas que recorramos sempre, primeiramente a Jesus, que é o mestre de tudo, que é o benfeitor, que mudou nossas vidas e nosso entendimento. E ao Espiritismo, ou outra religião, outro entendimento, que também busque a divindade, que busque melhorar-se, para que a gente não ache que o mundo é de trevas, o mundo é de luz, o mundo é de amor. Cabe a nós fazermos nossa parte, entender nossos erros, aceitar as dores, aceitar as feridas, mas confiar naqueles que estão encarnados conosco, nos nossos benfeitores, em nós e em Deus. Muita paz a todos. Boa noite.